Olá, pessoal. Você sabia que dentro da área de informática temos vários tipos de profissionais? Então fique comigo após a vinheta que eu vou explicar. Olá, meu nome é José Fonseca. Eu sou engenheiro e analista de sistema. Hoje eu vim falar para vocês os meus conceitos do princípio para a aprendizagem e como que é a minha trajetória dentro dessa área de engenharia e informática. E também mostrar para vocês um pouco o que eu penso sobre as habilidades que um bom profissional deve ter. E no final eu vou mostrar para vocês, dentro da área da informática, todas as divisões que eu tenho. Antigamente eu tinha um padrão, hoje em dia o leque é muito grande. E o que precisa do profissional ter e saber para poder chegar nisso? Então vamos lá, pessoal. Bem, vamos começar a mostrar para vocês o que eu penso sobre o princípio da aprendizagem, né? Antigamente, quando eu estava estudando no nível técnico, né, que hoje é o nível médio, um professor meu de matemática e física, ele me explicou o seguinte: a matemática, a física e outros tipos de disciplina envolvem fórmulas e conceitos. Ele sempre me dizia o seguinte: não decore as fórmulas, não todas, mas as principais, mas entenda o conceito de cada forma. Se você entende o conceito, você vai entender muito mais fácil, vai chegar muito mais fácil nessas fórmulas. Tá? Então, isso eu trago até hoje. Eu procuro entender o conceito de cada coisa nova que eu quero aprender, né? E mais ou menos como é que foi essa minha trajetória ao longo desses anos que eu trabalho. Eu comecei em 1977. Então, nesse ano de 2021, vai fazer 44 anos que eu trabalho. Comecei na área da engenharia, né? Na área de projetos, orçamentos e planejamento. Mas não era na parte da engenharia civil, e sim na engenharia elétrica, de instalações prediais, comerciais, industriais. Depois de algum tempo, eu fui para a área de informática. Trabalhei alguns anos só com informática, sendo um desenvolvedor de sistemas, né, através de ser programador, depois passei para analista de sistema e finalmente comecei a trabalhar com o ambiente de web, que é a internet. Isso quando a internet surgiu aqui no Brasil de forma comercial. A partir de um certo ponto, eu uni a informática com a engenharia. Como desenvolvia sistemas para a área da engenharia, implantava sistemas nas empresas dentro dessa área, né? E de uns anos para cá, eu me dediquei só na parte da informática, principalmente na parte de suporte técnico e na parte de redes. E como que eu cheguei lá? Simplesmente eu parto de um princípio. Um bom profissional, ele tem que, primeiro, gostar do que faz, né? Muita gente, eu vou fazer isso porque é a profissão da moda. Se você não gostar do que faz, não adianta, pessoal. Vocês não vão ser um bom profissional. Então, mas para eu ser um bom profissional, como eu disse, tem que gostar do que faz, ter conhecimento, que é o conhecimento do que eu vou fazer, do que eu vou aplicar, do conhecimento daquela profissão e do conteúdo que ela deve ter. Tem que saber fazer um bom planejamento dentro da sua própria função, né? E ter a experiência, quer dizer, ao longo do tempo você vai adquirir a experiência. E se você for trabalhar com o público, não importa a profissão, tem que ter paciência, né? Principalmente nessa área de informática, quando você atende ao público, principalmente na área de suporte, a paciência é essencial. Primeiro, o que você sabe, os outros não são obrigados a saber. O que para você é simples, para os outros podem não ser, né? Como eu sempre falo, ninguém nasce sabendo. E isso é a máxima que todo mundo fala, mas é a pura verdade quando você lida com o público. Quando eu comecei nessa área de informática, praticamente existia 4 profissões apenas. Uma era analista de sistema, o programador, o digitador e o operador. O analista era aquele que desenvolvia o sistema, ele que
bolava o sistema, conversava com o usuário para ver as necessidades do usuário. E ele definia a lógica do sistema. Passava isso para o programador e o programador que desenvolvia esses programas do sistema. Não necessariamente o analista de sistema era obrigado a saber uma linguagem. O programador, sim, tinha que saber a linguagem para a qual aquele analista definiu que ia ser a linguagem utilizada. E o digitador, ele digitava os dados para dentro do computador. Como vocês podem ver na figura ao lado, esse que é do computador que eu comecei a trabalhar. Ele não era hoje em dia o que você tem, um teclado, um mouse, um monitor, um gabinete que você mesmo opera. Não, tinha que ter um profissional para operar isso, que era o operador. E olha, nós como programadores daquela época, a gente também não sentava em frente ao computador, né? A gente escrevia todo o programa em papel, passava para o digitador, ele digitava para dentro do sistema, lá do computador. O operador executava esse programa para ver se tinha erro ou então já com os dados que tinha. Hoje em dia, a gente já tem uma figura bem diferente disso. Eu tenho vários tipos de profissionais, os técnicos e os analistas. Dentro da área técnica, eu tenho o técnico de manutenção, que ele pode ser o de hardware ou de software. Na verdade, o técnico de manutenção ele tem que saber as duas coisas. Tanto mexer com hardware, consertar um computador, trocar uma peça, montar um computador, como também instalar os softwares, né? Um sistema operacional, um aplicativo, né? Um conjunto, tipo, hoje em dia, vamos usar o Office como exemplo. Ele tem que saber instalar o Windows, que é um sistema operacional, o Linux, ele tem que saber instalar um Office, um AutoCAD, um CorelDRAW, um Photoshop, de acordo com a necessidade de seus usuários. Também tem um desenvolvedor web, que é aquele profissional que vai escrever um programa, ou melhor, que vai escrever uma página para a internet. Quando eu falei programa para a internet, porque a página em si, ela por trás, ela tem uma linguagem que às vezes pode ser simples, como pode ser sofisticada. Também outra área que eu posso atuar é como instrutor, né? Ensinando em cursos, em escolas, o que eu sei da informática. E pode ter um monitor, que é aquele tipo de um auxiliar de um professor. Também posso ter o técnico na área de computação gráfica, aquele que vai fazer retoque de imagens, né, que vai desenhar alguma coisa, trabalhar na área de computação. Tem o técnico de rede, que é aquele que vai auxiliar o analista de rede. O técnico de rede é aquele que vai passar um cabo, colocar uma tomada, né, vai fazer um cabo para ligar um computador, a minha rede, né? Vai trocar uma placa de rede até, porque ele vai conseguir, vai instalar um switch, né? Ele que vai fazer a parte física da rede em si. E tem o suporte técnico. O suporte técnico, praticamente, ele vai abranger muito a parte da manutenção. Mas também, ele vai ser um pouquinho de instrutor ou de monitor, porque normalmente o termo suporte técnico ele vai lidar com o usuário. Então, ele vai ter que chegar lá no usuário, consertar o computador dele, né, instalar algum programa que ele precisa, mas também orientar ele o que ele tem que fazer, né? Às vezes, o usuário não sabe alguma coisa de algum programa, o suporte técnico é que vai lá explica isso para o usuário. E dentro a nível disso, superior, eu tenho os meus analistas, né? Analista de sistema, que é aquele que vai desenvolver um sistema. Analista de rede, aquele que vai definir a minha rede, aonde vai ser colocado os pontos, que equipamentos eu vou ter dentro da minha rede. Ele vai controlar os servidores, ele que vai instalar o servidor, configurar o servidor para isso. O servidor é aquele computador que controla a minha rede em si. E tem também o analista de segurança de dados. Ele que vai ser aquele cara responsável contra uma possível invasão, as informações dentro do computador para não vazar, para ninguém roubar, quem pode acessar o quê. Esse é o analista de segurança de dados. Tem um analista de banco de dados. Qualquer programa hoje em dia envolve informações, os dados. E para isso existe um programa ou um sistema chamado banco de dados. O analista de banco de dados é aquele que vai
controlar esses dados, manter ele em dia, atualizado, né? Não as informações, mas uma cópia, caso aconteça algum problema, ele possa resgatar essa cópia de que tem o problema. Ele que vai dar assim, permissão dentro do banco para os usuários acessarem. Tem o webmaster. O webmaster é aquele profissional, ele controla a parte da internet. Ele controla, assim, as páginas, né, os sites que estão localizados, onde estão. Normalmente, um provedor de internet é que tem essa figura do webmaster. É aquele cara que vai colocar na internet, que vai definir a linguagem que vai ser feita, né? E o web design é aquele que vai desenvolver a página. Ele que vai desenhar o layout da página, qual vai ser a melhor forma, o desenho da minha página da internet. E vai passar isso para o seu desenvolvedor web, que é como se fosse um programador. O programador escreve esse desenho que o web design fez, transformando na linguagem da internet. E o web design é que o webmaster é que vai controlar isso para esse sistema e para a internet, né? Essa página, esse sistema que for. E também tem um analista de suporte técnico. Ele que vai me controlar, ele que controla a equipe dos técnicos de suporte. Então, ele que vai definir certas coisas, quem vai atender o quê, né? Ele vai definir certos parâmetros dentro do meu sistema, né? Do meu suporte, né? O que pode. Normalmente, esse analista de suporte técnico, ele vê se a viabilidade de instalar algum programa, ele define qual é o melhor programa para atender aquela necessidade do usuário. E dentro dessas funções, pessoal, as empresas, às vezes, criam níveis dentro dele. O nível mais baixo que algumas empresas criam é o trainee, é como se fosse um estagiário, né? Ele está sendo treinado. Depois evolui para o júnior, analista júnior, técnico júnior, que é aquele cara que já é um profissional, mas ainda está no processo de começar. Ele não tem aquela experiência ainda dentro daquela empresa, das necessidades daquela empresa. Já o analista pleno é aquele que já tem um certo tempo de empresa, ele já conhece o mecanismo da empresa, como que funciona dentro dela, a função que ele exerce, o que vai funcionar dentro. E tem o sênior. O sênior já é aquele cara que domina bem a empresa, aquele que consegue controlar bem dentro da sua função toda a parte que ele precisa. O conhecimento dele, né, a experiência dele já está ao nível dele até poder dar opiniões dentro da gerência, da supervisão dessa empresa. Agora, pessoal, como que ele faz? Como que um profissional, não importa a área, tipo informática ou qualquer outra, como que ele vai adquirir os seus conhecimentos? Através de cursos profissionalizantes, não importa se é nível médio ou superior, graduação, que é uma faculdade, uma pós-graduação, né? Que é quando ele faz uma faculdade, a graduação convencional, depois vai se aperfeiçoar em alguma área, usando a pós-graduação para isso. Ou a especialização nele, que não é bem uma pós, mas é um curso assim, que ele faz dentro da graduação dele, pode acabar a graduação para se especializar dentro de uma área. Agora, seguinte, que cursos são esses? Na informática, hoje em dia, antigamente eu tinha curso de análise de sistema e de programação. Era praticamente essas duas coisas. Hoje em dia, como a informática abriu um leque muito grande, é preciso profissionais especializados dentro de cada área. Com isso, as universidades, faculdades, as escolas técnicas, né, oferecem uma gama de cursos. Essa lista que eu botei aí na tela é justamente isso. São vários títulos que tem os cursos. Tem análise de sistema, ciências da computação, design gráfico, engenharia da computação, gestão de tecnologia, segurança, sistemas de informação, engenharia de software, gestão de redes, jogos digitais, que é um meio só para desenvolver jogos, que jogos hoje em dia também é um bom mercado. Sistemas web, que são aquele profissional especializado na parte de web. O webmaster, o web design, e
E programação, que tem vários tipos de linguagem. Eu botei aí C++, C Sharp, Java, Python, e tem outras linguagens aí no mercado. Cada uma atendendo um nicho, né? De acordo com a necessidade. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Não deixem de dar um like no meu vídeo. Me sigam nas minhas redes sociais. Se inscrevam no meu canal. Ativem as notificações. E até a próxima.